Mateus 26, 36 ao 46. Diz assim, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Glória a Deus. Irmãos, aqui Jesus já próximo de sua crucificação, ele resolve orar. E sobe lá no monte chamado Getsêmani, chama os seus discípulos e diz que ele fala para os discípulos dele no versículo 36, se assentem aqui enquanto eu vou ali orar. E ele levou só 3 pessoas com ele, o Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então, chamando esses 3 que geralmente estavam mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, chama-os para orar juntamente com ele. Aí então, diz a Bíblia que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Veja só, irmão. Aqui quem começou a se entristecer e a se angustiar é Jesus, você reparou? Já viu que às vezes a gente tem mania de chegar para as pessoas e fala, fica triste não? Como se a pessoa fosse proibida de se ficar triste. Principalmente se ele for crente. Porque crente tem que ser cheio de fé, né? Por que um crente vai ficar triste? Não pode. Mas pode. Irmãos, se Jesus, diante de uma prova gigantesca, ele ficou triste e angustiado, e nós, pobres moradores da Samambaia, o que é que a gente vai fazer? A gente não vai ficar triste e se angustiar? Irmãos, Jesus sabe o que é passar por uma prova. Jesus sabe o que é ficar triste. Jesus sabe o que é ficar angustiado. Jesus sabe o que é sofrer as pressões deste mundo sobre si, parecendo que o mundo inteiro está sobre as suas costas. Ele sabe disso. Então, se você passar por isso, saiba que o teu Deus sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe sim, e a gente pode sim. Agora é claro que tem um detalhe aqui. Quando ele, diante da situação dessa grande prova, ele começa a se entristecer e angustiar-se, ele faz uma coisa, ele ora. Aí está a diferença. Aí você separa os crentes dos não crentes. Ou seja, os que creem em Jesus de verdade, conhecem a Deus de verdade, e os que não conhecem a Deus. Porque se a gente for prensado o máximo possível, em vez de você gritar, você ora. Você chora, mas você ora também. Você fica angustiado, você chora, mas você ora. Aí está a diferença. E aí está um segredo muito importante. Ore, irmão. Temos que orar. Mas antes, vamos ver aqui o versículo 38, Jesus ele ainda fala. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Já pensou? O próprio Jesus dizendo, olha, a minha alma está profundamente triste até a morte.
Jesus está falando que ele não ia ficar alegre lá na cruz. Ele sabia que ia ser tristeza até morrer. Já pensou? Alguém saber que vai ser triste até morrer? Misericórdia. Ninguém quer isso, né? De forma alguma, ninguém quer. A gente sempre pensa naquela luz no fim do túnel, né? Você vê o que Jesus suportou por nós. E ainda digo, se necessário fosse que ficássemos tristes até morrer, se crendo nesse Deus, eu digo que vale a pena. Por quê? Porque essa vida aqui ela é passageira, ela é muito rápida. O valor verdadeiro está no céu, por isso que Jesus fala que a gente tem que ajuntar tesouro no céu. Lá está o tesouro verdadeiro, porque se a gente achar que o tesouro está aqui, a gente perdeu o tempo da gente. Porque Jesus já disse que o tesouro está no céu. Junte tesouro no céu. E como é que a gente consegue juntar? Servindo a Deus, vivendo uma vida na presença de Deus, fazendo a sua vontade. Mas veja triste aqui, triste até a morte. Veja que situação. Aí diz o versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja a oração de Jesus. Ele tem um padrão um padrão doutrinário mesmo na oração dele, porque quando ele ensinou a oração aos discípulos, ele falou, Pai, vocês vão orar assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, assim como ele falou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, aqui ele fala a mesma coisa. Passe de mim este cálice, mas contudo seja feito não o que eu quero, mas sim o que tu queres. Mais uma vez ele se submete à vontade de Deus. Valeu a pena? Eu te digo, ele tem um nome que é sobre todo nome. Ele está sentado à destra de Deus Pai no seu trono. E ele está contando os dias, porque dia após dia ele pisa sobre os seus inimigos, até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, quando ele voltar e julgar a todos. E aí então, por fim, ele vai acabar com a morte, diz a palavra do Senhor. Que o último inimigo a ser vencido é a morte. Porque aí sim, teremos de uma vez por todas vida eterna, viveremos eternamente com o Pai. Então vê que toda a glória que existe de verdade é dele. E ele tem, passando por isso aqui, passando pela cruz. Então, irmão, se a gente gosta de glória nessa vida, que todo mundo gosta, quem é que não gosta de ser elogiado, de ser recompensado? Quem é que não gosta de conquistar nessa vida? E isso é a nossa glória. Essa é a glória dos homens. Isso é legal, é bom sim. Mas a glória dos homens não pode ser a glória que você está procurando no fim, entendeu? A glória principal que você procura. Você tem que entender que essa glória humana, ela é passageira. Tudo vai passar. A nossa glória passa. Hoje a gente está rico, amanhã está pobre. Ou pode hoje estar pobre, amanhã está rico, e depois está pobre de novo. Hoje a gente tem filho, amanhã pode não ter mais. Hoje a gente tem pai e mãe, e depois não tem mais. Essa vida, tudo passa. Então, a gente tem que estar preocupado com a glória verdadeira, que é a glória de Deus. E Jesus, ele tem essa glória. E ele, apesar de todo o sofrimento que ele passou, ele é o Rei da glória. Então, o que passamos aqui não é nada. E não define nada do que nós somos ou iremos ser. No que diz respeito às nossas provações. Isso tudo é pouco perto da glória que Deus tem para nós. Porque se Cristo venceu, venceremos junto com Ele, se crermos nele. Amém? Então, depois dessa oração, diz o versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo?
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja só. Jesus orando, pegando ali provavelmente os 3 discípulos de mais confiança. Esses eram os melhores, hein? Aí quando volta eles estão dormindo. Em vez de ajudar Jesus no momento de oração ali, né? Aí chegou, estava dormindo. Mas isso tudo tem um propósito. Jesus ensina para eles: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigia e ora para não entrar em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja só o que ele disse para Pedro e os discípulos, né? Na verdade, ele disse para Pedro, né? Mas servia para todos ali. Ele fala: olha, o espírito, ele está pronto, está tinindo, está beleza. Mas se você estando espiritualmente certinho, em pé, tome cuidado para que não caia. Isso é interessante, volta uns versículos aí. Aí no capítulo 26 mesmo, olha o versículo 31. Mateus 26, 31, olha só. Olha só o que é que Jesus falou com Pedro. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Veja que oportuno para Jesus falar: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Veja a situação de Pedro. Um homem de confiança de Jesus, andava muito próximo de Jesus, viu coisas impossíveis, ele até andou sobre as águas. Foi só Jesus que andou sobre as águas. O Pedro também andou sobre as águas. Ele, claro que depois ele duvidou e começou a afundar, mas ele começou a andar, a gente não andou. Veja só, esse homem, ele esteve no Monte da Transfiguração e viu Jesus brilhando como o sol. Ele viu Moisés e Elias conversando com Jesus. Teve revelações grandiosas. Aprendeu aos pés do Senhor Jesus. Não foi aos pés do pastor Roberto e do pastor Felipe. Foi aos pés de Jesus. Ele estava ali ouvindo Jesus ensinar do lado dele. Ele viu Jesus agindo dia após dia. O Pedro, ele estava maravilhado com Jesus. Pedro sabia quem era Jesus. O Pedro, ele estava ali cheio de exultação por estar diante do Filho de Deus, porque ele mesmo disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha certeza de quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era tudo para ele. E quem sabe, às vezes, a gente se sente dessa forma, a gente sabe que Jesus é tudo para nós. E Jesus diz uma coisa para nós, como disse para Pedro: tome cuidado para que você não caia, porque você pode estar com o espírito pronto, mas se não vigiar, cai. Temos que vigiar para não cair. É sim, porque o Pedro caiu. Aí eu faço outra pergunta: nós somos melhores do que Pedro? Não, né? Se a gente conseguir ser igual a ele, a gente já está no lucro, não está? Seria muito bom. Então, se o Pedro caiu, irmãos, e nós vigiemos. A gente tem que vigiar. A gente pode estar fogo puro, pode estar cheio de Bíblia, até o talo, pode decorar ela todinha. Está ali no fogo, no óleo, na oração, no jejum, no propósito, sabe lá, jejum de Daniel e de quem que você quiser mais. O de Jesus no deserto, mas a palavra é a mesma: cuide para que não caia. Sabe por quê? É porque é a gente. Nós somos homens. Aí a gente toma cuidado com os crentes, super crentes, né? Tem crente que acha que é o poderoso. Todo mundo pode falhar, menos ele. Porque ele é o ungidão.
Ele é o abençoado. Ele é o que tem a revelação de Deus. Ele é o que tem um conhecimento de Deus. Ele é que fala com Deus todo dia, Deus fala com ele. Irmãos, igual eu falei, será que somos melhores do que Pedro? Pedro caiu. Ele falou, só se me matar para alguém pegar o Senhor. E quando foi, perguntaram para Pedro se Pedro conhecia ele. Ele falou, nunca conheci. Nunca vi esse homem na minha vida. Então, irmão, começa a desconfiar de você um pouco, tá? Vigia a si próprio, suas ações, suas atitudes, porque a gente é falho. Homens não são perfeitos. Mas e agora, o que é que a gente faz com essas criaturas? Já que nós somos imperfeitos, pode ficar tranquilo. Nós somos imperfeitos, mas você tem um pai. Se você crê, agora você tem um pai. Já viu quando um filho erra, o que é que o pai faz? Não vai lá e corrige? E depois não abraça? Ele corrige, mas abraça também. Você vai ver que lá no final do Evangelho de João, o que é que Jesus vai fazer com Pedro depois que ele ressuscita? Pedro estava acabado. Aí o que é que Jesus faz? Ele vai lá até Pedro e fala com Pedro para curar o coração dele. O Pedro estava se sentindo o maior traidor do mundo. E às vezes a gente peca, né? E a gente pensa, eu sou o pior crente do mundo inteiro. Eu sou o pior crente da igreja. Como tem aquele que se acha o mais bonitão de todos, tem aquele que pensa que é o mais desgraçado de todos, né? Eu não vale nada, e não sei o quê, eu não vou fazer mais nada, eu não sirvo mais, vou nem aparecer com a minha cara lá na igreja, eu não vou fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Mas, irmãos, Deus sabe tratar dos nossos corações, irmão. Você é filho de Deus. Ele vai lá e fala contigo. Ele foi lá no Pedro, ainda tocou lá na ferida, mas Jesus ele pode tocar na ferida, sabe por quê? Porque ele cura. Porque se eu tocar na ferida do João, quem sabe a gente fica bravo e não fala mais. Quem sabe demora um tempo. Porque às vezes a gente só quer ali, né? Fazer aquele trocar chumbo ali, né? Para ver quem é que desconta no outro. Mas Jesus não. Ele toca na ferida para você ver. Tá vendo que dói? Eu vou curar você. Deus pode tocar na ferida porque Ele cura. Então ele pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, eu te amo, Senhor. Aí ele pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele, eu te amo, Senhor. Aí a terceira vez, essa deve ter sido aquela punhalada, né? Eita, ele sabe, ele se lembra. Sei que ele tinha esquecido. Você pensa que Deus se esquece das coisas? Eu sabe que minha memória não é muito boa, mas a de Deus, Deus não tem amnésia não, Ele sabe tudo, está tudo escrito. Tudo escrito. A diferença é que Ele não cobra, depois que a gente se arrepende, Ele deixa aquilo para lá. Ele trata você como se você não tivesse pecado, mas Ele sabe de tudo que a gente fez, viu? Então Pedro deve ter pensado, eita, lá vem, agora lá vem o sermão, 3 vezes. Aí ele vai e fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Como se ele falasse, Senhor, o Senhor que conhece tudo, olha para dentro do meu coração. Você sabe que o Senhor é tudo para mim ainda, eu pequei. Mas o Senhor conhece meu coração, você sabe que eu te amo. Aí Jesus fala para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Já pensou? Ele pega o cara que se achava o maior traidor do mundo, aí faz o quê? Vira um pastor para mim, então. Apacenta as minhas ovelhas, já pensou? Ele pega a pessoa assim mais miserável, que para nós, talvez a gente pensou, esse aqui não merece mais confiança. Aí Jesus dá a maior responsabilidade para ele. Por quê? Porque é Deus, irmão, não é homem não, é Deus. Deus é diferente. E Ele conhece o coração. E Ele cura o coração. Então, irmãos, Jesus, apesar de ter avisado Pedro, tentou abaixar a bola do Pedro. Pedro, não é assim não, Pedro. Não se acha não, Pedro. Cuidado, Pedro. Aí depois ele fala, Pedro, eu sei que você está tinindo aí, sei que você me conhece, eu sei que você é dos crentes dos bons mesmo, você é dos crentes bons. É sangue nosso, mas só que uma coisa, o seu espírito está pronto, você está cheio do espírito. Mas eu te digo, a carne é fraca. A carne é fraca.
E ele ensinou isso para Pedro. Então, diz o versículo 42 lá. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Olha só, a terceira vez Jesus repetiu as mesmas palavras. Você pode orar mais de uma vez pela mesma coisa? Até com as mesmas palavras. O que Jesus fala sobre a repetição que você não pode fazer é repetição vã. Se você achar que só porque você repetiu muitas vezes, você vai ser ouvido. Essa é a reclamação de Jesus. Porque é assim que os pagãos fazem, que os gentios fazem. Eles chegam lá e, por exemplo, reza 50 Pai Nosso, para ver se Deus ouve ele. Ou então, eu vou repetir essa oração agora 100 vezes. Não. Você pode repetir mais de uma vez, mas que seja com propósito, por exemplo, uma forma de insistência, pode. Por isso Jesus pediu 3 vezes a mesma coisa, da mesma forma. Então pode sim. Pode pedir a mesma coisa no café da manhã, no almoço e na janta. Mesma coisinha. Pede a mesma coisa. Dá certo, funciona assim. Agora, a questão principal é o quê? É a gente saber que a gente pode receber ou não, né? Porque Jesus recebeu o quê? Falou, não vai. Porque Jesus falou, mas seja feita a tua vontade. O Pai falou, então vai ser feita a minha vontade. E aí então ele foi para a cruz. Ele sofreu tudo e depois morreu. Então a gente pode pedir, a gente pode insistir, mas a gente sempre tem que se render à vontade de Deus. Diz o versículo 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Depois disso, então, chega Judas, o traidor, entrega Jesus, e ele é escarnecido, esbofeteado, açoitado, ultrajado, difamado. Fizeram tudo o que poderiam com ele. Era um momento de trevas, porque a ira de Deus estava vindo sobre a vida de Jesus. Tudo aquilo que a gente deveria sofrer, ele sofreu no nosso lugar. Ele recebeu tudo aquilo. Para quê? Porque ele estava levando sobre ele o castigo dos nossos pecados. Todo o castigo que merecíamos, ele recebeu. Por isso que Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele recebeu tudo o que a gente merecia. Tudo mesmo. Por isso que a gente pode viver hoje uma vida de alegria de verdade. A gente pode viver uma vida com a mente limpa, tranquila diante de Deus, chegar diante dele e falar com ele como quem fala com o Pai. Com a barra limpa, sabe? Sem medo. Por quê? Porque ele levou sobre si tudo o que a gente merecia. Não tem mais nada para Deus chegar e castigar, porque ele castigou tudo no seu Filho. Para aqueles que creem. Aleluia. E a gente tem que aprender coisas importantes aqui. Primeiro, crente pode ficar triste. A diferença é o quê? É que a gente ora. No momento que você tiver com maior tristeza na sua vida, com angústia, você não pode se esquecer de buscar a Deus. Por exemplo, Jó. O Jó, quando perdeu suas propriedades, seus bens, os seus filhos, toda a sua riqueza, e a família, né, só sobrou a mulher, que ainda ficou ali enchendo a paciência dele. Em vez dele chegar e questionar Deus, e brigar com Deus, e blasfemar contra Deus, ele disse, olha, nu eu vim e nu eu vou embora daqui. Bendito seja o nome do Senhor. Falou, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele dá glória a Deus, ele busca a Deus. E depois você vê que o restante do livro, ele começa até depois a murmurar de algumas coisas, mas não colocando a culpa em Deus.
mas achando ruim, então para que eu nasci, não sei o quê, começa aquela coisa toda, né? Mas você vê uma coisa, ele faz tudo isso ainda também falando com Deus. A gente tem que aprender a desabafar com Deus, sabia? Falar com Deus. Em vez de você ficar brabo e descarregar no teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teu amigo, teu filho, descarrega lá com o Senhor. Fala com Ele. Deus, hoje eu estou bravo, meu Deus. Hoje eu estou com vontade de matar um. Pode ser também. Fala com Ele. Mas fala com Ele, é melhor do que você fazer isso, entendeu? Melhor você falar com Ele. Fala, Deus, hoje se eu pudesse eu matava um. Melhor falar com Ele e não fazer, do que fazer sem falar com Deus, entendeu? Então, se você falar, você já descarrega. Aí tu vai falando, seu coração vai tranquilizando. E quando vai pensar, já está com vontade até de perdoar o caboclo lá já, né? Deus vai tratando do coração da gente. Tem que aprender a falar com Deus. Se a gente passar pelo momento mais difícil da nossa vida, a única coisa que a gente não pode perder, eu já falei várias vezes, é a fé, irmãos. A única coisa que você não pode perder é a sua fé. Vá a Deus, clame a Deus. Mesmo que seja a pior situação da tua vida, você perdeu um ente querido, sei lá, a pior coisa que você puder pensar que possa te acontecer, clame a Deus. A gente já passou por várias situações difíceis aqui na igreja, né? Se lembra aí de tantas pessoas que já partiram, e a gente se junta em oração, familiares nossos que partiram, o que é que a gente faz? A gente orou, irmão. Quando o irmão Fagner estava internado, o irmão Lúcio estava internado, o que é que a gente fez? A gente orou, irmão. Às vezes poderia parecer um pouco desesperançado, e o que é que a gente está fazendo? A gente orou, e está aí ó, as bênçãos, restauração. Quando a irmã Nadima estava também naquela situação mais difícil com sua enfermidade, Deus a curou, mas a gente também orou e passamos por essa dificuldade também. Então, irmãos, a diferença é essa, a gente tem que orar, irmãos. Temos que orar, temos que falar com Deus, temos que colocar tudo diante de Deus, porque foi isso que Jesus fez. No momento mais difícil da vida, eu te digo que foi o momento mais difícil para qualquer homem da terra, foi o que Jesus passou. Ele falou com Deus. E ali provavelmente ele falou, meu pai, hoje é um dia muito triste. Provavelmente ele deve ter falado isso. Mas ele falou isso com Deus. Então fale com Deus. Outra coisa, não ache que você é bom demais e nem queira ser o mais forte de todos. Crente pode chorar, crente pode ficar com medo também, mas leve isso diante de Deus. Não fica se achando. Não ache que você é o mais abençoado, é o mais sábio, é o que sabe mais. Você é o mais poderoso, é o mais ungido, é o que conhece a Deus mais de perto. Não pense isso. Porque Jesus ele fala, olha, se você agora está tinindo fogo puro, cuidado para que não caia. Porque no espírito você pode estar uma maravilha, prontinho para ir para o céu. Mas essa carne é fraca. Então, tome cuidado. Temos que tomar cuidado com isso. Depois, sempre submeter a nossa oração à vontade de Deus. Eu falei em uma pregação um tempo atrás, né? Isso é como se fosse uma vacina contra a frustração, né? Porque se você sabe que no final vai fazer a vontade de Deus, então o que acontecer você é capaz de dar graças a Deus pelo que aconteceu. Eu já expliquei que, assim, a Bíblia ensina, né? Em tudo dai graça, só que você não vai chegar assim, a minha avó morreu, ô, seu obrigado, porque minha avó morreu hoje. Não, não é assim. Que senão vão te interpretar errado, não é isso. Não é isso que a gente está ensinando, calma aí, vai devagar. Vamos tomar a avó de novo. Minha avó morreu, Senhor, te dou graças, porque embora minha avó tenha morrido, o Senhor ainda está comigo, entendeu? O bom para você não é que sua avó morreu, é porque Deus ainda está contigo para te ajudar a passar essa situação, entendeu? Então é uma questão de foco, de ponto de vista. Aí sim você pode dar glória a Deus, dar graças a Deus em todas as situações. Mas você só é capaz disso se você se submeter sempre à vontade de Deus. Se você está pronto para se submeter ao sim e ao não de Deus. Se você estiver pronto para isso, se você tem fé para isso, aí sim, você está vacinado contra a frustração. No dia que você se frustrar, você vai chorar, você vai se entristecer, porque nós somos humanos, né? Mas você vai orar e Deus vai te ajudar e vai te levantar.
e a gente vai passar pela situação com Deus. É como, por exemplo, bater o carro, bagaçou tudo, oh meu Deus, que maravilha, aleluia por esse carro batido, só o bagaço, perda total, aí é fogo puro, perda total. Não é isso. Você chega assim e tá lá, bagaçou tudo lá, tá só tudo amassado. Se você estiver vivo ainda para dar glória a Deus, você sai e fala glória a Deus, porque o carro tá só o bagaço, não presta para mais nada, mas eu tô vivo. Então é assim que você dá graça. Você não dá graças pelo carro, você dá graça porque você está vivo. Se eu não estiver vivo, aí você dá graça já diante do Pai, melhor ainda, né? É o lado bom. Sempre tem um lado bom, né, irmão? Sempre tem um lado bom. Você dá graças diante do Pai logo, né? Se morrer. Maravilha. Para tudo, crente sempre sai no lucro, irmão. O crente, como diz o apóstolo Paulo, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O crente está sempre no lucro. O crente é coisa boa, viu? Aí é bom demais. Aí se eu perguntar, que nem o Carlos Marques, né? Quem quer morrer hoje então para ir para o céu? Logo ninguém quer, né? Não, pastor, também não é assim, não vamos apelar, né? Aí o crentão dá aquela desculpa, né? Deus ainda tem muita coisa para fazer na minha vida ainda. Deus ainda quer fazer muita coisa na minha vida, né? E ainda, né? A gente aprende aqui também que o Senhor Jesus, Ele passou por tudo isso, para quê? Para nos salvar. Você vê que Ele passou toda aquela dor, todo aquele sofrimento por uma boa causa, né? Aí você pode saber, quando a gente passa por dificuldades, né? Deus quer, pensa, será que tem aquele versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu acho que Deus é contra mim, né? Se Deus é contra nós, quem será por nós, né? Às vezes a pessoa pensa, será que Deus está de brincadeira comigo, né? Não, irmãos. As coisas que vão acontecendo, pode saber, tudo é de acordo com a vontade de Deus, a gente pode aprender algo sim. E às vezes tem coisas ruins que vêm para o bem. Como Jesus também aqui, Ele passou por tudo isso para nos salvar. Tudo isso para salvar a gente. Isso é maravilha. Você se lembra do José? O José, o filho de Jacó, ele foi vendido para os irmãos, pelos irmãos, né? Para os irmãos. Foi vendido pelos irmãos como escravo. Aí chega lá no Egito como escravo. Aí para piorar, depois vai preso. Pensa, esse aqui qualquer um que fosse dessas teologias novas aí, que não vou nem falar o nome, ia falar o quê? Esse aí tem uma maldição hereditária, né, verdade? Tem um encosto que está atrás dele, que não deixa o cara prosperar, sabe? Porque ele é vendido como escravo, depois ele é preso, não bastava ser escravo, vai preso, aí depois disso o que acontece? Vira governador do Egito. Isso tudo por quê? Porque Deus queria fazer com que ele fizesse o Egito prosperar, para que houvesse comida abundante, não só para o Egito, mas para os pais deles e os irmãos deles que iam passar fome. Então eles iriam no Egito pegar comida, mas o governador seria o filho de Jacó. Então Jacó ia buscar comida, mas o governador que tem toda a comida era o filho dele. Olha só. Aí você pergunta, mas pastor, não era mais fácil Deus cortar caminho, só fazer ele virar governador logo não, né? Era mais fácil. Irmão, é como a gente estava falando esses dias, estava falando com o Alano, olha, o Paulo, ele faz uma pergunta, né, que diz que Deus, ele diz assim, quem é o vaso para ir perguntar para o oleiro, por que me fizeste assim, né, Romanos 9. Quem é a gente para chegar e falar para Deus, falar assim, por que o Senhor fez assim? Irmão, o melhor que a gente pode fazer é crer no Senhor o tempo todo, acreditar nele, que sempre no final fica tudo certo. Sempre a gente sai vitorioso. E você vê que a gente tem essa história maravilhosa com o José sendo governador do Egito e salvando sua família. Veja que Jesus, ele salvou todos nós morrendo na cruz. Você vê que a igreja de Filipos, você se lembra da igreja de Filipos, que Paulo escreveu a carta aos Filipenses? Algumas pessoas chamam aquela carta de a carta da alegria, né? E você viu como é que essa igreja foi fundada? O Paulo vai para Filipos, aí ele liberta uma jovem adivinhadora
aí pronto, ele vai preso. Aí você vai lá para fazer a obra de Deus, e foi Deus que mandou ele lá, né? Foi uma revelação. Deus falou, vai para lá. Aí o Paulo, eita fé, Deus mandou, agora vai ser mais um lugar ali que o negócio do evangelho vai explodir. Aí ele vai preso. Não era bem isso que a gente queria. Aí lá na prisão, você sabe por que ele foi preso? Porque ele tinha que converter o carcereiro. Não era mais fácil mandar o carcereiro ir para a igreja? Manda o carcereiro ir lá na igreja e se converte, né? Não na reunião de oração. Mas não. Ele vai preso. Levou um monte de chicote de açoite, coitado. Irmão, quem é que vai entender os caminhos de Deus? Mas se você perguntar para o Paulo, valeu a pena ir para Filipos? Ele falou, valeu a pena. Com certeza, né, irmão Fábio? Com certeza. Valeu a pena. Ele foi lá, foi açoitado, converteu o carcereiro, aí depois ele, não sei se foi antes ou foi depois, converteu a Lídia também, e aí então o que é que acontece? Diz a Bíblia que onde tem 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, ele está lá, não é? Então já era uma igreja. Tinha o quê? A menina que adivinhava que foi liberta, aí tinha a Lídia, tinha o carcereiro e a família toda, né? Pronto, está aí a igreja de Filipenses. Foi só uma congregaçãozinha, né? Mas ela começou com um sofrimento terrível, com muita dor. Mas essa era a igreja para onde foi escrita a carta da alegria. Então, irmão, você vê que às vezes a gente pode passar por situações difíceis, mas se você não perder a sua fé e continuar firme, vai se cumprir aquele versículo, que a tristeza pode te durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou algumas noites, né? Algum tempo. Alguns servos de Deus na Bíblia até anos, né? Mas a vitória do crente é certa, porque nele nós somos mais que vencedores, amém? E Jesus Cristo, através desse sofrimento todo, ele venceu. Ele venceu o principal de todos, o mais difícil de todos. Sabe quem é que ele venceu? A morte. Porque ele falou, eu dou a minha vida para reassumi-la novamente, para mostrar que ele é o único que pode vencer a morte. Será que a gente pode falar? Eu vou morrer, mas eu volto, tá? Como se fosse naqueles filmes, né, de super-herói, né? O Wolverine sempre regenera e volta, né? Jesus, ele fala e cumpre. Eu vou, mas eu volto. Porque era para provar de que ele vence a morte. Ele venceu a morte. E a morte é todo o problema, você sabia disso? O problema todo é a morte. Porque quando o pecado entrou, qual era a consequência principal que Deus tinha falado? A gente certamente morreria. Então esse é o principal problema que Jesus veio consertar. Por isso que ele venceu a morte, e por isso que o último inimigo que ele vai lançar lá no lago de fogo e enxofre é a morte. Porque quando isso acontecer, viveremos eternamente no reino do Pai. Então, é assim, irmãos, a nossa vida é com luta, mas para obter a maior de todas as vitórias, a vida eterna. Você pode dizer que você venceu na vida quando você tiver vida eterna. Quando você for lá realmente apertar a mão de Jesus, eu estou aqui, aleluia, glória a Deus, vencemos, né? Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé. Graças a Deus.